Se joga. É o se joga. Joga. Se joga no sextou. Se joga no sextou. Você tá brindando ao quê? Tô brindando. Acho que eu tô brindando aos novos projetos. Sabia? Eu tô. Bom brinde. Não é? Verdade. Um bom brinde. Escritório movimentado, É. fim de ano chegando, a cartela de clientes melhora. Muito bom. É isso mesmo. Tá massa. Tá massa. Eu tô brindando... Eu estou brindando ao fim de julho. Julho foi cruel. Eu acho que julho foi misto. Julho foi agridoce. Sim. Julho foi agridoce. Eu acho que, assim, aconteceram muitas coisas ruins, tristes em julho. E na mesma proporção, também aconteceram coisas muito legais em julho. Por exemplo, em julho a gente teve boa captação de cliente. Sim. Em julho, fez um ano que eu me joguei na corrida. Oh, que massa! E isso da corrida é massa. Eu me inscrevi numa corrida, eu não tinha me atentado a datas, a nada. Me inscrevi numa corrida porque minhas amigas iam correr. E elas falaram, vamos todo mundo. E eu falei, bora. E na semana da corrida aconteceu um monte de coisa ruim. Muita coisa ruim mesmo. E aí era uma corrida noturna. Eu tive que viajar, tive que dar uma assistência para minha família. Minha avó no hospital, muito mal. Outras notícias da família também, assim, muito chatas. E aí eu voltei pra Conquista e falei, cara, eu acho que eu não vou correr, não. Não vou. Aí todo mundo, não, bora. Busquei meu kit. Antes de me arrumar pra correr, eu ainda tava assim, não sei se eu vou. Aí eu me arrumei, entrei no carro. Aí quando eu tava saindo de casa, o sol estava se pondo. Aí eu olhei assim pro pôr do sol. Aí eu lembrei que dia era. Aí eu falei, nossa, tem um ano que eu fiz a minha primeira corrida. Que massa. Assim, naquela semana, foi a semana que fez um ano que eu tinha feito minha primeira corrida. E foi a primeira vez que eu falei assim, cara, corrida é pra mim. E aí eu fiz a corrida. E assim, não era nenhuma corrida desafiadora em quilômetros, por exemplo. Porque eu já tô correndo mais do que os 7 quilômetros que eu fiz na corrida. Sim. Mas eu terminei o percurso, eu terminei o trajeto chorando, mas assim, tão feliz por ter ido. E é isso. Eu acho que eu estou brindando ao fim de julho, porque julho foi a personificação da vida. É assim que acontece mesmo. É assim que acontece, porque assim a gente tem que lidar com muita coisa ruim na vida, mas ao mesmo tempo que a gente tem que lidar com as coisas ruins, coisas maravilhosas também acontecem. Eu fui presenteada com muitas coisas em julho, sabe? Com momentos maravilhosos com pessoas que eu amo, com novos amigos, com oportunidades de trabalho, com vivências de estar perto de quem eu quero, de quem faz bem pra mim, sabe? Então, eu estou brindando a julho e ao fim dele. Perfeito. Justo. Justo? Então, julho. Então é julho. Nós. Tchananã, abertura. Tchananã. Oi, projetinho. Oi, pessoal. Estamos voltando para o Se Joga, né? O último episódio foi o Tô Fora. E a gente teve alguns bons Tô Foras aí. Foi bem... Foi um episódio bem reflexivo, né? Foi. Pra gente refletir sobre vários temas, assim. Eu gosto quando é assim, que a gente fala sobre várias coisas num episódio só. Que faz esse misturadão, assim, de coisas. Como na vida Nunca é uma coisa só. São sempre várias. E aí a gente fez esse compilado e hoje é o contraponto, né? Porque para todo o Tô Fora da vida, a gente também se joga em muitas coisas. Exatamente. Como foi em julho, né? Julho teve as coisas ruins. Exato. O Tô Fora e o Se Joga. Que a gente se jogou muito. Então, hoje a gente vai falar do Se Joga. E engraçado, quando a gente foi ver a ordem do episódio, eu falei, Gabi, a gente vai falar primeiro sobre o Tô Fora ou o Se Joga? Ela, o Tô Fora primeiro. Primeiro as coisas ruins, né? Depois as boas. Então, Exato. Hoje vai ser só refresco.
Exato. Né? Já que a vida não é um morango, hoje pelo menos a gente tá com o nosso refresco, né? Então, estamos aqui sextou. no Hoje é refresco. sextou. Graças a Deus. Apesar desse episódio ser um quintou, hoje é sextou. E qual é a primeira coisa que a gente se joga? Ah, muito boa essa conexão com os nossos clientes. Que tem tudo a ver com o que a gente começou falando também, né? Que a gente também tá aqui comemorando porque o escritório tá massa, a gente tá captando bons novos clientes. Sim. E clientes que a gente sente essa conexão. Exato. Clientes que têm chegado falando que gostam da maneira como a gente trabalha, né? E isso é tão raro que eu acho que a gente tem que celebrar. Exato. Né? Porque hoje, no mercado, por exemplo, as pessoas estão buscando sempre preço, o que não é julgável, porque não está fácil para ninguém financeiramente. E a gente sempre deixa claro que o nosso preço, o preço que a gente cobra por projeto não é o mais barato da cidade, nem de longe. Que não é pelo preço, assim, que não né? é que, na pelo verdade, preço. É um serviço que tem valor. Então, esse serviço que tem valor, assim, é diferente, né? Eu sinto isso. Se a gente for disputar com o mercado de trabalho, vai ser difícil, né? Uhum. Porque a gente não julga, inclusive, cada arquiteto sabe a forma que trabalha, sabe o quanto cobra e o porquê cobra, inclusive nós, né? Exato. A gente sabe por que a gente cobra esse valor. Então, quando vem pessoas até nós sabendo do valor que a gente cobra e querendo nosso serviço, aí isso é uma prova de que a gente está no caminho certo. Então, por isso que a gente começou esse episódio do Se Joga nessas conexões de verdade, com esses clientes que confiam em você, que confiam no seu potencial, na sua capacidade, né? E que essa contrapartida é positiva. Exato. Né? Você faz bem para ele e ele faz bem para você. Porque apesar de ser um serviço que a gente está vendendo, um serviço, não tem que ser penoso, né? Não tem que ser assim. Apesar da gente saber que em muitos momentos acontece de ser. A gente está ali no meio do processo e acontecem coisas ruins, mas que a gente inicia esses processos com essa questão da conexão. Entendendo também quem são as pessoas, sabendo se a gente quer também lidar com essas pessoas. Exato. Que são pessoas boas, que têm a ver com seu estilo de vida, que vai bater ali, que o processo vai fluir. Exato. E assim, vai ser penoso. Em todos os processos, em determinado momento vai ter aquela coisa, vai surgir o problema, mas a gente preza para que o problema nunca aconteça entre pessoas, e sim com situações. Exatamente. E por isso que criar conexões é muito importante pra gente. Quem chega conectado com quem a gente é, com o que a gente faz e com o que a gente entrega. Porque sabe que gosta do nosso estilo. Exatamente. E não porque está conectado com qualquer outra coisa. Você tem um aliado, né? Você tem um aliado. Não tem ninguém que está jogando contra você. Porque às vezes acontece do cliente meio que disputar, né? Disputar com você ou jogar contra. Você tem que entender que vocês têm um objetivo em comum, né? Exato. Vocês têm que trabalhar juntos, alinhados, para que aquilo aconteça. E, por exemplo, uma coisa que eu até já comentei com você, uma coisa que me incomodou muito foi a casa Vogue da Anitta. A casa da Anitta ficou linda, maravilhosa. A própria Anitta admite isso. Mas a sensação que eu tive assistindo o episódio foi que a própria Anitta competia com seus arquitetos. Do tipo, isso daqui só aconteceu porque eu fiz, sabe? Sim. Interessante porque ela tem esse perfil. Exato. Inclusive, em todos os documentários dela, a gente vê, né? Ela falando que ela que toma conta de toda a parte da produção dos shows, a turnê, é ela que está sempre à frente. E quando você que me mostrou o episódio e me falou isso, você que me mostrou, mas é o episódio mesmo. É o episódio você da que Casa me mostrou Vogue. o episódio da Casa Vogue, que falava da casa de Anitta, e realmente é muito o perfil dela, assim, quando eu vi, falei, nossa, até na casa dela, então, ela faz questão, né, de dizer que ela que fez. E assim, eu acho que é isso mesmo, né? Tem que ter o jeito e a cara do cliente. Eu acho que, assim, que é super válido. Sim. Todo cliente tem que colocar a mão mesmo, porque a gente
a gente capta a identidade na hora de fazer um projeto novo, a gente coloca toda a essência da pessoa no projeto. Mas quem vai dar a cara à casa é a pessoa. Exatamente. Ela colocando a mão, ela colocando o toquezinho dela e tudo mais. No final, né? O toque final ali. E assim, e caminhando junto durante o processo de se fazer. No começo são as informações, Exato. Né? E aí, durante o processo, vamos trocar tal coisa, revestimentos, não sei o quê. E aí vai dando a cara. Mas assim, eu acho que o que me incomodou nessa questão de Anitta, especificamente, foi como se ela estivesse assumindo a autoria de uma coisa que a gente sabe que teve muito trabalho duro por trás. E não... Eu ia falar não criticando, mas criticando um pouco. É como se os arquitetos dela tivessem ficado desprestigiados, né? Que a gente sabe que o arquiteto tem muito esse trabalho, a parte técnica, né? Auxilia muito, porque o cliente ele vem com muitas informações que o arquiteto tem que organizar e é o arquiteto que faz aquilo acontecer, né? Sim. Sem o arquiteto não seria possível de acontecer. Então é por isso que eu falo que tem que ser um trabalho em equipe. É um jogo de aliados, né? Não tem fogo amigo ali, porque quando isso acontece, o resultado final é a contento, né? E os dois saem satisfeitos daquele resultado. Mas realmente no que a gente viu na Casa Vogue de Anitta, parecia que só ela, né? Só ela que tinha feito tudo. E deixando muito claro, foi uma impressão nossa. Eu não vi nenhum arquiteto reclamando, não vi ninguém falando mal, não vi ninguém falando de atitude. Foi só uma impressão que eu tive assistindo. Sim. Talvez eu esteja completamente errada e a vida é isso. A vida é errar, a gente aprendeu isso no episódio passado. Na aula passada, crianças... Voltem lá e estudem. Voltem lá e estudem. Talvez eu esteja completamente errada. É isso. O nosso segundo se joga. É massa também. Que tá conectado com o que a gente tá falando aqui também, que é o conhecer seu estilo. Sim. Se jogar em conhecer seu estilo, eu acho que é importante pra tudo na vida. Não apenas no que tange a arquitetura. Não apenas no que diz respeito à construção de coisas da sua vida, da sua rotina. Mas quando você conhece seu estilo, quando você se conhece na essência, tudo na sua vida flui muito melhor. Muito mais fácil. Fica mais fácil viver, né? Você vive mais norteado, assim. Inclusive, foi uma coisa que eu falei recentemente com uma cliente. Eu falei, nossa, é tão bom quando pessoas vêm procurar a gente já sabendo do que gostam, sabe? Porque existe muito o caso de quem quer construir uma casa e vem até o arquiteto, mas não se conhece tão bem. Aí o arquiteto vai fazer aquele trabalho profundo de quase psicólogo para poder entender quem é a pessoa e fazer aquele projeto alinhado com quem ela é. Mas quando a pessoa já se conhece muito bem, é mais fácil, sabia? Você já pega informações concretas, você trabalha... menos alterações de projeto. Exatamente, também. Que é uma pessoa que já se conhece mais, que já sabe do que gosta, então a gente já tem mais informação concreta para trabalhar em cima disso. Agora imagine se todo mundo se conhecesse. A gente está falando isso como se a gente se conhecesse, mas a gente está numa eterna busca, né? Mas eu acho que o fato de a gente estar nessa busca constante já nos diferencia, assim, eu acho que é isso. Não é falar assim, me conheço bem, sei exatamente quem sou. Não, é entender que no processo de evolução você vai mudando, inclusive, mas sabendo. Assim, por exemplo, eu acho que ter em mente os seus nãos já é uma boa coisa para se conhecer. Ter em mente, assim, as coisas que são essenciais na vida, as coisas que para você é indispensável. Sim. E principalmente as coisas que não lhe cabem na vida. As coisas que você não gosta. É o principal ponto do se conhecer. Eu acho também. Assim, tipo, eu sei que isso daqui pra mim é inegociável. Isso daqui pra mim é inegociável. Eu vou mudando no meio do processo. No meio do processo eu vou conhecendo coisas novas, eu vou conhecendo outras versões de mim. Mas as coisas que são inegociáveis na nossa vida são inegociáveis porque faz parte de essência, faz parte de caráter, faz parte de construção de ser. E isso já diz muito sobre quem você é. Sim. E aí você vai mudando o quê? Estilos, vai mudando
gostos e tudo mais. Sim, de acordo Mas com a essência da pessoa continua, né? Ela permanece. Continua ali. É isso mesmo, você tem que saber, né, o que te move. Se a gente entrar um pouco no papo de coach aqui, a gente vai falar sobre rindo de nervoso, valores inegociáveis, né? É assim que os coaches falam, mas é importante mesmo saber. Mas é porque a gente vive numa linha tênue. Sim. Constantemente do ser coach ou estar fazendo análise. É verdade. Eu tô sendo coach ou eu tô na terapia, sabe? É isso mesmo. O importante é a gente estar pensando sobre isso, né? Exato. O importante é estar buscando essa evolução. Então, quando você se conhece, você tem mais autoconfiança, né? Até a forma como você se veste, você se sente mais feliz, você sente que você está transmitindo algo que é seu, né? Da sua essência. Então, e você luta por aquilo, você não precisa agradar muito, né? Se você gosta, você luta por aquilo, e as pessoas te conhecem como sendo Gabriela, que tem um estilo criativo, que se veste super criativamente, alegremente, sabe? Então, as pessoas já meio que sabem quem você é, mais ou menos assim, quando elas olham para você através do que você fala, né? Da forma que você se veste, até da casa, assim, o que você tem na sua casa, as coisas que você gosta. Então, isso é importante na vida, a gente ter essas coisas bem pensadas, assim. É importante. Verdade. Eu, por exemplo, eu tenho um estilo mais psicodélico de ser. Como? Mais psicodélico de ser, assim, quando eu falo de estilo, design, artista, coisas do tipo. Eu gosto de cores mais vibrantes, eu gosto de cores múltiplas, eu gosto de formas orgânicas. Tipo essa minha blusinha aqui, 100% psicodélica, sabe? 100% você. 100% eu. E aí eu acho que eu sou psicodélica em tudo. É massa, é mesmo. Você curte aquarela, tipo, você curte pintar aquarela, que tá bem nessa vibe também. Exato. Então, assim, eu acho que até as coisas que eu gosto de ler, as coisas que eu gosto de consumir, de conteúdo de internet, eu acho que tem muito disso também. Anime. Eu gosto de anime. Gente, Nanda. Essa é uma personalidade que eu estava deixando oculta aqui. E a amiga vai lá e joga no mundo. A minha personalidade que eu tô deixando oculta, que eu gosto de consumir anime. Pois é, então é isso. E isso tudo faz de você quem você é. E, por né? exemplo, você também super se reflete no seu estilo, porque você é modernista. Você é 100% modernista. Então, você sempre usa mais linhas retas. Você usa mais tons assim, sóbrios. Mais tons sóbrios, mas não necessariamente chatos. Você sempre usa tons mais impactantes. Então, tons mais escuros, mais vibrantes, alto contraste. Você é 100% alto contraste. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente vai descobrindo essas coisas, isso vai se traduzindo no nosso corpo, vai se traduzindo na nossa forma de ser. Na nossa essência, né? Exato. Não é à toa que eu falo que meu pai é Niemeyer, né? Eu falo, gente, eu sou filha de Oscar Niemeyer, pelo amor de Deus. Nascida de rosa, mas... Meu pai é Oscar Niemeyer. Então, é isso, né? São as coisas que você realmente acredita. Que você, por se conhecer, você vai encontrando coisas que você acha que tem a ver, né? Exato. Com você, com sua essência. Então, se joga nisso daí, galera. Se joga na sua essência. Em você mesmo. Confia que vai dar certo. E tem sempre aquele papo de coach, que é papo de psicologia, que é papo de todo mundo. Que quando a gente tá fazendo qualquer coisa na vida fiel a quem nós somos, essa coisa tende a dar certo. Por exemplo, se você vai produzir do nada conteúdo pra internet, a chance do seu conteúdo pra internet dar certo quando você está fazendo uma coisa que é você, ao invés de você estar fazendo uma trend, a chance de dar certo é muito mais alta. Sim. Se você tá abrindo um novo negócio e o seu negócio tem a sua cara, ele vai se destacar por ter sua cara. Se você quer fazer novos amigos e você tira as máscaras de quem você quer ser e você coloca quem você é, seus amigos virão, sabe? E se você coloca uma coisa que você não é, as máscaras caem em determinado momento e você também perde todo mundo. Então,
Um bom se joga que vem aí agora é o se joga na verdade, é o se joga no que... Na em quem você é, na autenticidade, pô. Você ser autêntico e verdadeiro vai te trazer esse... A gente vai percebendo assim na vida, quando a gente tá meio desconectado da nossa verdade, a gente vai se sentindo mal. Eu sou assim, porque a gente vive refletindo, mas tem fases da vida que a gente não consegue tanta reflexão assim, que a gente só tem que viver mesmo. Uhum. 1000 compromissos e coisas para dar conta, e aí a gente vai indo. Daqui a pouco, quando a gente vai fazer uma análise do que a gente está vivendo, a gente se sente meio perdido. Sim. Porque a gente está longe da nossa verdade. É meio como se a gente tivesse entrado naquela corrida dos ratos para dar conta de fazer, e daqui a pouco, você tá ali na roda, você tá só girando a roda, sem saber nem direito para onde que você tá indo. Então, essa parte é importante de estar atento à sua verdade, e trabalhar a sua autenticidade para não se perder no caminho, né? É verdade. Não pode se perder. Tem que estar próximo de quem você é mesmo. E o mundo tem confundido a gente, né? O mundo confunde muito a gente, porque eu sinto isso. Às vezes, quando eu tô indo muito para uma coisa que é muito eu, assim, que eu tô indo demais, eu falo assim, vixe, isso não vai dar certo. As pessoas não vão... Não sei, eu acho que eu não vou convencer as pessoas assim. Eu acho que eu tenho que fazer mais como fulano faz. Cara, eu tava vendo um vídeo ontem e mandei pra minha prima, que a gente tava conversando sobre isso. Quando nós estamos fazendo transformações para nos melhorar em nossa vida, sim, a vida vai querer te testar. E testa. Assim, vão surgir muitos obstáculos para você. Muitas coisas vão acontecer porque você tem que colocar à prova o seu querer também. Eu acho que é engraçado a vida às vezes. Mas assim, você fala, beleza, eu quero passar para uma nova etapa da minha vida. Quero subir um degrau. Sim. Quero evoluir. Como é que eu vou fazer isso? Vou tracei um plano aqui. Eu acho que seguindo esse caminho, fazendo tal coisa, eu vou conseguir me estruturar em tal forma, vou conseguir começar a estudar tal coisa que eu quero estudar. E aí você se organiza para fazer dar certo, ir para a próxima etapa. Sim. Mas aí, uma vez que você organizou e você vai colocar em prática, 1000 coisas vão acontecer para testar essa sua prática. Então, assim, vai vir gente da sua família falando assim, mas pra que você tá fazendo isso, sabe? Tipo, qual a necessidade de você estar fazendo isso? Aí vai vir também, você vai ficar doente, aí você vai ficar desanimado, aí você vai começar a se questionar do porquê que você tá fazendo aquilo. Tipo assim, cara, pra que eu tô me expondo dessa forma? Sim. Pra que eu tô fazendo isso, sabe? Sim. 1000 coisas vão acontecer e parece que você tá sendo testado não parece que você tá sendo testado, mas pra falar, tipo assim, isso é um sinal do universo para eu não fazer. É verdade. Porque tem aquela coisa também de que o nosso cérebro, ele sempre vai querer ficar na zona de conforto pra gastar menos energia. Com certeza. Então, assim, a gente nunca vai sair do lugar permanecendo sempre no mesmo lugar. Se a gente não se libertar um pouco da zona de conforto e falar assim, cara, eu quero me ver livre disso. Pra eu me ver livre disso, eu vou ter que sofrer um pouco nisso. Então, eu tô me libertando aqui, sabe? Então, eu vou passar por um perrengue aqui, vou passar por uma necessidade aqui, sabendo que isso conta muito pra mim, pra eu que eu quero ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, sabe? Sim. Eu acho que... E é difícil você se manter nesse foco. Bastante. É o que você tava falando no episódio passado. A gente tem que estar muito atento nos passos que a gente dá. A gente tem que estar muito atento no nosso caminho. Porque pra ele se desviar, daqui pra rapidinho. É muito rápido. Você tem que manter uma postura de não se distrair, né? Não esteja distraído. Esteja sempre alerta. É isso. Sempre alerta. Inclusive, sempre alerta é o lema do escoteiro, né? Rosinha agora é escoteira. Rosinha agora é escoteira. E lá o escotismo tem esse lema, né? Que é o sempre alerta. Você tem que caminhar pela vida estando sempre alerta no que você está fazendo. E é muito difícil porque eu vejo que hoje a gente tem muitas distrações. A gente tem muito mais distrações
do que antigamente. Então, hoje é muito mais difícil a gente se concentrar. E outra, assim, hoje a vida é muito mais dura, né? A vida dá umas batidas, assim, muito fortes, às vezes. E aí, tudo hoje é o eu mereço. E a gente merece muitas coisas, sabe? Mas o ponderar o que o eu mereço e eu não posso é difícil também. Então, assim, beleza, a gente tem que estar muito atento aos nossos passos, a gente não pode se distrair do caminho. Sim. Mas também com a leveza da cabeça de às vezes, falar assim, beleza, eu foquei aqui muito durante esse mês, vou ter um fim de semana de refrescos. Isso. É importante equilibrar o foco extremo com os refrescos, porque senão também você vai ficar tiro-leve. Não existe isso. E é isso. Não existe isso de ficar 100% no foco. Inclusive, isso é uma coisa que tentam vender pra gente, né? Você tem que estar 100% focado. E tal. Mas não acontece assim, não. A gente já não falou, acho que em outro episódio a gente falou também, né? Que querem cada vez mais nos fazer parecer com máquinas, mas nós não somos máquinas. Nós somos mais parecidos com plantinhas mesmo, do que com robôs. Que precisam ser regadas. Exatamente. Então, eu acho que isso que a gente está falando aqui encaixa muito com o próximo item da nossa lista, que é coragem, né? Para você fazer isso tudo que a gente está falando aqui agora, você tem que ter muita coragem. Você tem que ser muito corajoso para bancar isso. Às vezes, para você bancar e ir contra a corrente, você tem que ser muito corajoso. Porque a forma como a sociedade se organiza é em comunidades, né? Na corrente. É na corrente de interesses, em comum. E aí, muitas vezes você vai indo ali, mas quando você está perdido da sua verdade, você tem que ter muita coragem para dizer um não para aquilo, falar, galera, valeu, foi bom até aqui, mas agora eu tenho um outro caminho aqui que eu preciso percorrer. Assim, o se jogar na coragem, eu acho que talvez seja uma das coisas mais desafiadoras da nossa lista. Porque, assim, é muito difícil você ser desaprovado, né? Eu sou uma pessoa medrosa. Sim. Eu sou uma pessoa bem medrosa. E eu encontrar a minha coragem é um processo. É um processo muito grande. E assim, é isso que você acabou de falar. Você estar sujeita a ouvir todo tipo de comentário e você ainda se manter firme no que você acredita. E com pulso firme para fazer o que você quer mesmo sabendo que vai ter outras 5.000 coisas no caminho para te impedir de fazer isso, sabe? Você tem que ser fortão para continuar. Claro que quando a gente fala isso, a gente também tem que levar em consideração que a gente está falando aqui em fazer coisas que fazem bem pra gente e que não fazem mal pra ninguém mais. Exato. Né? Porque é engraçado isso, sempre que a gente tá falando de uma coisa, a gente tem que botar o contraponto. Exato. Porque senão você sai do caminho do equilíbrio, né? E você tem que estar sempre equilibrado na vida. Pra você ver como é difícil. É difícil até de falar, imagine de fazer, né? Até porque hoje, tudo que a gente fala, a gente tem que falar. Eu acho isso uma grande merda, sabia? O quê? Tudo que a gente fala, a gente tem que falar se justificando, porque a gente sabe que uma coisa que a gente fala aqui agora, vai ter alguém que vai falar assim, nossa, mas assim, nada a ver isso aí que você falou, ou então, nossa, você está ferindo tais e tais e tais direitos aqui, quando você fala isso, sabe? Sendo que às vezes não. Às vezes não, sabe? Nem sempre. Tem hoje... muita gente sem noção que fere? Tem. Mas, quando a gente está falando da vida, quando a gente está falando das nossas reflexões, nossas escolhas, é muito difícil, né, da gente estar ferindo. Isso. Aí, pra tudo que a gente fala, a gente ainda tem que estar justificando o porquê da gente estar falando aquilo. Então, você tá fora de justificar, né? Eu tô fora de justificativas. Apesar de me justificar o tempo todo, eu acho que a minha meta é me justificar cada vez menos. Ah, por que você tá fazendo isso? Porque eu quero. Ah, porque tal coisa. Porque é meu jeito. Porque tal caminho. É isso, pronto, e acabou. Eu escolhi, eu não tenho que estar me justificando pra ninguém. Mesmo. Eu tô nesse caminho aí, consciente. Eu tô vivendo nesse caminho mais consciente. Porque eu me justifico o tempo todo. Ninguém me perguntou, mas eu me justifico. Assim, sempre que alguma coisa vai dar ruim, eu já vou falando.
olha, minha filha... Interessante isso. Eu vou contando tudo, né? Porque que eu não vou conseguir. Falou, olha, minha filha passou mal, eu tive que levar ela no pronto-socorro, 5 horas da manhã e tal. E aí eu acabei acordando 7 ainda, ela tava com febre. Eu tive que levar ela novamente e tal. E eu vou contando mesmo a história, sendo que ninguém me perguntou. Eu só podia ter dito assim, infelizmente, ó, não deu pra, não vai dar pra acontecer, porque eu tô passando por coisas na minha vida pessoal. Minha vida pessoal. Isso é o tipo de atitude que eu sempre critico nas mulheres da minha família e que eu me vejo fazendo o tempo todo. O justificar tudo. Por exemplo, eu vou... Não, você vai fazer qualquer coisa. Eu sempre olhei e fiquei assim, tipo... Pra que você tá falando isso? Não precisa falar isso. Que você é tipo... Fala que você vai fazer. Eu quero comprar tal coisa. Eu quero comprar esta Corona. Aí chega lá, oi, tudo bom? Eu quero 5 pacotes de Corona, 5 packs de Corona. Ah, beleza, você pode falar só, eu quero 5 packs de Corona. Sim. Mas as mulheres da minha família, se vão comprar um pack de Corona, é assim... Oi, tudo bom? Eu quero 5 packs de Corona porque eu vou dar uma festa esse fim de semana e fulano de tal só bebe Corona, não sei quem só bebe tal coisa, e eu tô comprando aqui Corona, Budweiser e Heineken porque isso é pra tal pessoa, isso é pra tal pessoa. E aí você conta todo o trajeto de vida, conta a sua história de vida e conta tudo pra justificar o porquê que você tá comprando isso, isso e isso. Ao invés de você só falar, eu quero isso. 5 tchau. packs de Corona. Isso é um exemplo prático, tipo, em compras, mas isso assim... Você vai no médico, tem uma justificativa do porquê. Você vai fazer tal coisa, tem uma justificativa do porquê. Você vai pedir pra tal coisa. Você vai pedir pra um funcionário seu fazer tal coisa. E você tem que justificar o porquê. Sabe, às vezes é só falar, tipo, é isso. E isso é bem característico de nós mulheres, né? É muito característico de nós mulheres. Porque homens não fazem assim. Porque tudo que a gente faz, a gente tem que fazer muito embasado. Muito bem escrito, sabe? Porque assim, de verdade... Homens nunca precisam se justificar no porquê que eles estão fazendo tal coisa. Mas a gente começa a dar satisfação sobre a nossa vida na pré-escola, sabe? A gente começa a dar satisfação sobre as coisas que a gente vai fazer desde cedo, assim. Ah, filha, por que que você... Você fala, mãe, eu quero brincar com minha amiguinha. Ah, mas por quê? Ah, porque eu quero brincar com minha amiguinha. Eu vou pra casa da minha amiguinha e vou fazer tal coisa. Aí você tem que dar uma explicação plausível do porquê que você merece dormir na casa da sua amiga no fim de semana. É assim mesmo. Coisa que se você... É que eu não tenho irmão, minha família é majoritariamente mulheres. Mas minha melhor amiga tem um irmão. Por irmão dela sempre é mais fácil. Ele sempre pode fazer tudo, sabe? Mesmo. Agora é interessante isso, falando sobre isso. Eu sempre... Minha família, minha mãe sempre falou que eu sou muito corajosa. Minha mãe sempre falou isso. E me falou, nossa, Nanda, você é muito corajosa, minha filha. Porque eu acho que eu desafiei um pouco, sabe? Na minha juventude, eu desafiava um pouco essa regra. Eu bancava mais, tipo, verdade, eu falava... Você era punk rock. Eu era muito punk. Quando eu era adolescente, eu era muito rebelde. E eu fazia justamente o contrário do que esperavam que eu fizesse. Então, na minha juventude, eu fui isso daqui, ó. Coragem, se joga, confia em você. Tá vendo? Que tá aqui. Mas hoje eu já não sou. Porque eu fui perdendo essa minha característica, porque eu fui tendo que me encaixar em padrões, assim, porque eu considerei que eu tinha que fazer isso para eu viver o que eu queria viver na cidade onde moro, né? Que é cultural aqui, essa questão, né? É uma questão cultural, regional. A gente está aqui no interior da Bahia e tudo. Então, aqui a gente... para conseguir certas coisas, a gente tem que ser mais... Olha, entrando em terapia aqui agora, sessão de terapia. A gente tem que falar menos, bancar menos quem somos. Então, eu fui me perdendo. Bancar mais quem não somos. Bancar mais quem não somos, porque a gente tem que aparentar por diversas vezes ser coisas que nós não somos. Então, eu me vi nesse processo de mudança, sendo que eu fui uma adolescente muito rebelde, assim, muito livre, que eu fazia minhas coisas porque eu queria. Eu nunca fui justificar nada para minha mãe, tadinha. Minha mãe sofreu muito comigo, né? Então eu vivi isso, mas hoje é uma coisa que de repente eu já não faço. Mas dentro de mim existe. Minha alma é assim. É rebelde. É rebelde. Então cada dia que passa eu tô lutando para soltar mais essa fera mesmo.
É tipo como se fosse calma, monga. Estão tentando manter presas. Estão tentando manter presa essa fera. E eu tô tentando abrir todas essas jaulas, sabe? Quebrar essa jaula para que eu consiga me expressar mais como eu sou. Então, isso é fundamental, principalmente quando a gente é mulher. Agir com mais coragem, sem se justificar. Agir porque falar sobre coisas que a gente quer, fazer coisas que a gente quer, porque a gente quer. Por exemplo, agora mesmo eu quero mais uma corona, né? Porque eu quero. Ô, Nana, a gente quer mais corona. Então, porque eu já ia falar hoje, porque é sexta-feira. Aí a gente já ia justificando. Já ia justificar. Mas se fosse segunda-feira? Então, se eu quisesse mais uma, então tudo bem. Então tudo bem. É minha vontade. Então é isso, bancar mais nossas vontades com muita coragem. Porque quando a gente faz isso, acontece o que na nossa vida? Mais oportunidades. Velho. Mais oportunidades. Porque você já percebeu como a gente admira pessoas autênticas? Muito. Eu gosto demais. Quando eu vejo uma pessoa autêntica, corajosa, eu quero ficar perto daquela pessoa. Pra ver se ela me transmite. A pessoa autêntica que eu tenho admirado ultimamente? Quem? Que é uma pessoa longe de mim. É Chica Capeto. A filha de Isabela Capeto, que é a designer brasileira. Cara, conheço. Ela é muito autêntica. E ela... E assim, na verdade... Obrigada. Obrigada, Ana. Chica Capeto, ela... Eu tava falando assim, ela é muito autêntica, mas aí agora eu fiquei me questionando. Mas ela é muito autêntica, porque ela compartilha o closet com a mãe, aí ela fica mostrando assim, aí do nada ela mostra as obras de arte que tem na casa dela, aí vai na casa do pai e mostra a casa do pai. Sim. E aí ela fala assim, mãe, eu tenho que fazer tal coisa, e as duas entram no closet assim, e a mãe dela é super diferentona. E o ateliê da mãe dela é tipo um dos maiores do Brasil, no ramo da moda. Sim. Chica Capeto, inclusive, esses dias... Chica Capeto não, Isabela Capeto, esses dias, apareceu em Sex and the City. Ela vestiu Carrie, pô. Ela vestiu Carrie. Eu acho que... Eu não vou falar que eu tô errado aqui, quer dizer, porque talvez ela tenha vestido também Gossip Girl. Não, acho que não foi ela que vestiu. Não foi ela a design brasileira de Gossip Girl, não. Mas de Sex and the City foi ela. Que massa. E assim... Ela é uma pessoa muito autêntica. Eu te cortei muito nisso de a gente procura estar perto de pessoas autênticas, mas eu me lembrei dela aqui na hora. Não, é isso mesmo. Falei assim, cara, ela é uma pessoa muito massa. Autêntica. E você falando disso, eu me lembrei também de Lulu Noves, que ela também ela faz estudo de padronagem, ela é estilista da Farm, eu acho. O ramo dela é mais padronagem de tecidos mesmo. Verdade. Estampas, ela é a louca da estampa. E eu fico vendo a forma como ela se veste e eu falo, gente, que maravilhosa. Que pessoa massa. Que pessoa maravilhosa. Justamente porque ela se veste diferente de todo mundo que eu já vi. Quando eu vejo uma pessoa que se veste diferente, eu falo assim, aí eu dei valor, velho. É porque é bancar, né? É bancar mesmo, ser quem você é. Com todas as críticas que virão. Você tá bancando ali, ó, exatamente o que você gosta. E eu acho que eu tô numa vibe, assim, de descoberta também disso em mim, sabe? Várias coisas, assim, de vestir o que eu quero, da forma como eu quero. Às vezes eu quero maquiagem, às vezes eu não quero. Às vezes eu quero cabelo liso, às vezes eu quero cacheado. Sabe, eu acho que isso é importante, né? Quando você mostra essa autenticidade, você tem muito mais oportunidades, porque as pessoas estão cansadas de tudo muito igual. Sim. As pessoas estão cansadas. Eu tô cansada. Eu tô cansada de todo mundo igual, de todas as casas iguais. Eu tô cansada. Não tô gostando mais disso, não. Quero coisa diferente. Como é que faz? A gente tem que começar sendo diferente. Né? Vamos fazer um corte aqui do podcast e a gente joga no nosso Instagram profissional de arquitetura. Estamos atrás de clientes diferentes, que queiram coisas fora do padrão. Procura-se. Vamos lançar esse anúncio. Procura-se cliente que queira coisa diferente. Se você quer coisa diferente, chama a gente aqui. Chama na DM. Porque fazer coisa igual, cara, não tá dando. Parece que é uma poda da criatividade, né? É uma coisa que você tem que trabalhar muito preso num padrão
E muitas vezes é num padrão ruim. Sim. Porque quando você tem que trabalhar preso num padrão bom... É isso. Você fala assim, pô, beleza. Qual é o seu padrão, não padrão? Não padrão. Não padrão. Interessante, eu tava vendo a entrevista de Ana Paula Padrão. Uhum. Fantástica a mulher, ela falando exatamente disso, que ela sempre bancou ser quem ela é, que ela nunca bancou o que queriam que ela fosse, né? E que ela entrou ali no ramo, né, da televisão, a trancos e barrancos, e ela cobriu guerras, pô. Ela sabe? fez de tudo um pouco, né? Ela fez coberturas assim inimagináveis para uma mulher, era só homem que fazia o que ela fez. E ela estava falando exatamente disso, de bancar, que ela sempre bancou que a mulher pode, o que ela quiser. E aí a entrevistadora dela falou assim, então você é a Ana Paula não padrão. E ela falou, Piadocas. Piadinha. Piadocas. E aí na hora que a entrevistadora, a pessoa que estava entrevistando falou isso, eu falei assim, rapaz, que nome, né, Ana Paula Padrão. E ela completamente assim... Fora do padrão. Fora do padrão. Porque ela bancou isso a vida inteira. Inclusive, foi uma coisa também que eu fiquei pensando nessa entrevista essa semana. Eu falei, rapaz, que massa, né? Mas para você bancar também, ser quem você é, você precisa estar num certo nível de privilégio. Você precisa ter... Não é só assim, não é tão fácil como a gente está falando. Você precisa estar em... É isso, você precisa de um certo grau de privilégio para você bancar quem você é. A maioria das pessoas não consegue simplesmente bancar quem é, porque aquilo vai fazer elas perderem as poucas oportunidades que elas já têm. E aí, entramos num assunto... Cara, a gente entrou num assunto que eu não sei nem o que pensar direito, sabia? Eu não sei nem o que construir. Porque, de fato, oportunidade... A gente não pode dizer que oportunidades estão aí pra todo mundo, porque a oportunidade não tá aí pra todo mundo. Não. A gente vê isso de forma mais escancarada a cada dia que passa. E assim, é um discurso que dói. Eu acho que já chegou no nível que é um discurso que dói. Que assim, às vezes as pessoas estão tentando vender um produto, vender um estilo de vida, falando assim, é porque isso daí tá pra você. Você só precisa levantar e correr atrás. E você sabe que não é. Você sabe assim. que não é igual pra todo mundo. Não. Você sabe que os privilégios que uma pessoa tem, que a outra deixa de ter, faz toda a diferença, pô. No curso da vida delas, No curso da vida. Então, assim, até em coisas básicas como ser autêntico, não é pra todo mundo. Não é todo mundo que pode. Tem muitas pessoas que não têm acesso a isso. Tem pessoas que nem pensam nisso. Tem pessoas que elas nem conseguem pensar nisso, de ser autêntico. Elas não conseguem, elas nem chegam nesse território assim, desse pensamento. Então, é um tema sensível mesmo quando a gente fala de oportunidades, né? Eu tava conversando com um amigo esses dias. Aí a gente tava falando assim, sobre alguns medos, inseguranças da vida e tal. Aí eu falei assim, cara, agora que eu tô nessa de fazer podcast, um dos meus maiores medos é falar besteira. 2, a gente tá aqui conversando sobre alguma coisa que na verdade não é novidade pra ninguém. Sim. Aí eu tava refletindo muito sobre isso. Mas a gente vive numa bolha tão fechada que, assim, as coisas que a gente tá falando aqui são óbvias pra gente. São óbvias pra nossa bolha. São óbvias pras pessoas que convivem com a gente. Mas o mundo é tão diverso que quando a gente tá falando aqui sobre oportunidades e sobre o não acesso a oportunidades, isso daqui não é uma coisa óbvia pra todo mundo. Não. E aí, pra eu me dar conta disso, eu acho que isso, inclusive, foi um rompimento do ter coragem pra fazer o podcast, né? Sim. Assim, o se dar conta de que isso não é óbvio pra todo mundo. E que a gente precisa conversar mais sobre essas coisas. É isso. O que a gente acha que é óbvio, né? Não é óbvio pra todos.
né? E é importante. Então, quando a gente fala disso de oportunidade, eu acho que a criação do podcast é até um meio da gente gerar essa oportunidade de maior conexão também Sim. com pessoas, né? De se conectar com mais pessoas do que a gente faria ali no nosso cotidiano. Acho que é um jeito também de alcançar mais pessoas, de escutar mais pessoas, não só de falar, né? Porque eu acho que quando a gente fala aqui, a gente fala buscando um retorno, né? Também um feedback, alcance de outras pessoas, para que a gente continue nesse processo de evolução do pensamento, né? De pensar esse não padrão. Mas o que é isso? Mas o que é ser não padrão? A gente fala disso, mas às vezes a gente, né? A gente precisa evoluir muito mais esse pensamento, esse conceito. Então, quanto mais pessoas a gente consegue conversar, melhor. Eu estava percebendo isso ontem. Eu tenho uma amiga que ela chegou, ela é viajante, e toda vez que ela chega no Brasil, a gente marca de se encontrar e ela vai contar tudo que ela viveu nas viagens dela. E quando ela fala, eu só paro e escuto, certo? Eu não quero falar nada na presença dela. Eu só pergunto. Eu falo, mas e aí? E tal viagem? E aconteceu o que lá? E ela vai me contando tudo. E dali ela vai contando todos os ensinamentos que ela teve, daquelas oportunidades de viagem. E aquilo vai me enriquecendo profundamente, bicho. Eu falei, meu Deus, isso muda. Uns giros de chave, assim, umas coisas que às vezes a gente não tem acesso porque a gente não viveu a coisa que aquela pessoa viveu. E aquela pessoa viveu, passou por alguma transformação e está trazendo para a gente aquela informação da vida dela que quando você escuta, você fala assim, caramba, tinha que ser aqui nessa conversa com essa pessoa que eu ia escutar isso. Né? Então é muito importante esse compartilhamento mesmo de experiências, né? Eu acho que o podcast também serve para isso. E aí, quando a gente fala do se jogar nas oportunidades, eu acho que um contraponto também de as oportunidades não estão aí para todo mundo. Às vezes as oportunidades também estão aí, mas a gente tem medo demais de correr atrás das oportunidades. A gente não tem coragem, a gente não tem coragem das oportunidades, de correr atrás das oportunidades. Justamente por tudo que a gente já falou antes, né? De como o nosso cérebro busca gastar menos energia, a gente tem que estar muito na zona de conforto, não sei o quê. E às vezes a gente deixa oportunidades passarem justamente porque isso significa a gente se movimentar demais. E, cara, eu acho que eu tô farta disso. Eu quero muito me jogar em toda oportunidade que... Toda oportunidade não, mas em todas as oportunidades que conversam comigo, sabe? É importante. Gente, oportunidades estão aí para serem vividas. Se joga. De se jogar, sabe? Eu acho que esse ano eu tô vivendo mais ou menos assim. Esse ano é um ano que eu não tô pensando muito não, sabia? Eu sou uma pessoa muito mental. De tudo na minha vida, o meu campo mental é o mais fértil. Então eu penso muito, eu tô o tempo inteiro aqui na mente, ó. É interessante, porque minha vida podia se passar todinha aqui na minha mente, eu simplesmente aqui sentada. Contemplando. E minha vida acontecendo aqui na minha mente. Mas esse ano, eu senti um chamado para um despertar, assim, de fazer coisas mesmo. E que tudo que tem, todas as oportunidades que eu tenho visto esse ano, eu tenho agarrado. E eu tenho feito coisas que eu nunca fiz. Tipo assim, coisas muito novas na minha vida. E que essas coisas estão me direcionando, estão me movimentando. E até na minha vida pessoal, na minha vida profissional, tá me movimentando, sabia? E aí é interessante, porque eu sempre falei isso sobre a vida ser movimento, mas eu não tinha tanto esse movimento na minha vida. Mas eu sei que a vida é movimento, a gente tem que se movimentar, né? Em busca das coisas. E esse ano, como eu tô nesse movimento muito intenso, eu tô realmente sentindo essa alteração na força, assim, da vida. Então, é só o fato de se jogar em oportunidades que podem ser até pequenas, mas aquilo te motiva a coisas maiores em outras áreas da vida. Então, é isso, são pequenas mudanças de rotina
que fazem as oportunidades acontecerem, sabe? O simples fato de colocar-se para fora de casa já é fator determinante para oportunidades. Então, eu acho que o próximo item da nossa lista tem muito a ver com você, que é se jogar no autocuidado, na atividade física. Inclusive, a gente iniciou nosso episódio você falando da questão da corrida, que estava fazendo 1 ano que você tinha se jogado na corrida, né? E eu acho que isso também te transformou, assim. Eu percebo isso, que você ter se jogado nisso, nesse autocuidado, na atividade física, na sua academia zona, nas corridas. Eu acho que isso está te dando também amplitude, abertura de visão para outras coisas. Eu acho que, na verdade, isso do me jogar no autocuidado, na atividade física, tá me dando... Eu acho que é tipo assim, é uma visão de vida para a vida, tipo, abrindo. Porque assim, eu vejo que eu consigo focar muito e seguir meus objetivos para conquistar tal coisa. Eu acho que isso muito mais na corrida do que na academia, por exemplo. Porque eu treino fofo. Treina fofo. Vou te dar aquela camisa, treina fofo. Eu treino fofo. Mas assim, eu acho que quando eu vejo que eu coloco um foco de cumprir tal coisa, e aí eu vou lá e faço, isso me movimenta para fazer as mesmas coisas em várias outras áreas da minha vida, sabe? Sim. Mas eu acho que a importância da gente se jogar no autocuidado de forma geral, né? E aí autocuidado engloba tudo isso, no fazer as coisas que a gente gosta, no tirar um tempo pra gente mesmo, no cuidar de nosso corpo físico e cuidar da nossa mente, cuidar do nosso intelecto também. Isso é o contraponto de toda a correria, pô. De toda a correria que a gente se submete. Porque, assim, fora disso, só há espaço pra surtar, pô. Então, assim, isso são as fugas saudáveis da vida. É verdade, tem que ter, né? Tem que ter. Senão fica só na correria, como a gente tava falando. Só correndo pra chegar aonde mesmo? É uma pergunta importante. Eu acho que, assim, isso... Quando eu comecei a correr, por exemplo. E eu acho que... Eu falei, eu comecei minha vida de corredora. Eu percebi que eu sou do meio da corrida tem 1 ano. Mas eu foquei em gostar muito de corrida e evoluir na corrida tem, sei lá, 3, 4 meses. Que eu tô, assim, muito focada mesmo. Que eu tô fazendo treino direitinho, tô sendo acompanhada e tudo mais. Sim. Mas essa percepção só abriu esse caminho pra mim. De que, assim, são metas que a gente traça pra vida e que são alcançáveis e que isso faz muito bem. Assim, não é fazer bem porque meu corpo vai ficar lindo, sabe? Minha cabeça tá outra. Nesses últimos 3, 4 meses, a minha cabeça tá outra. Exatamente. Desde que eu comecei a me concentrar em outras coisas também, sabe? Sim. Focar, né, e colocar essas metas. E quando você cumpre essas metas, nessas áreas específicas, eu acho que aquilo vai te empoderando, né? Porque fala assim, olha só, eu consegui cumprir essa meta aqui. Então, se eu colocar tal meta lá, sei lá, no meu trabalho, eu consigo também cumprir. E eu acho que é exatamente isso, que tem até uma frase que diz, como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Eu acho isso verdadeiro, porque tem a ver com determinação, assim, disciplina. Disciplina e determinação. Né? Então, a força que você coloca para uma coisa, quando você vê que você conseguiu, aquela mesma força você pode jogar para outras áreas da vida e conseguir também. Quando, por exemplo, isso da corrida, que tem 1 ano que eu percebi que era pra mim, sabe? Eu percebi isso porque eu fui fazer uma corrida específica. Sim. E aí, antes de eu fazer essa corrida específica, eu não conseguia correr, tipo assim, 2 km direto. Sim. A corrida foi no sábado, no domingo, e na sexta-feira eu saí pra correr, porque eu falei assim, eu vou fazer essa corrida, deixa eu treinar aqui. Aí eu não tinha conseguido correr 2 km direto. Aí eu cheguei na corrida e tinha uma galera muito massa, assim, sabe? Uma galera muito legal. E todo mundo me incentivando muito.
Então, assim, eu falei assim, o tempo todo eu tentando me justificar, né? Eu falando, gente, vocês podem seguir o caminho de vocês, façam o tempo de vocês, porque eu tô aqui, eu não sou boa nisso, eu não consigo fazer isso, eu nunca consegui, então eu não vou conseguir fazer o trajeto todo correndo. Aí, mas assim, era uma galera tão legal que colou em mim e me incentivou e falou assim, não, você consegue, a gente vai, todo mundo vai junto. Aí, assim, eu que não corria no ritmo bom, essa galera colou em mim e falou assim, bora, 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 bora. E eu fiz o trajeto todinho correndo. Maravilha. E eu falei assim, cara, eu consegui. É isso aí. E aí, depois disso, foi o meu treinar para. Eu vou fazer isso daqui. Aí, quando eu coloquei o foco de que eu ia realmente me engajar muito na corrida de rua, eu não tava conseguindo fazer 5 quilômetros de novo. Sim. Eu tava, assim, tipo, muito cansada. Chegava no 4º quilômetro, tava assim... morri. Aí eu comecei a colocar foco nisso. E falar assim, vou conseguir. E comecei a treinar direitinho e tudo mais. Aí, do nada, eu já tava correndo tranquilamente 5. E do nada, eu fiz 7. E aí, esse mês julho, eu fiz meus primeiros 10 km. Que maravilha. Em julho, eu fiz meus primeiros 10 km. Eu fiquei assim... Aí agora meu objetivo é o quê? Fazer uma meia maratona. Minha meta esportiva de 2026 é fazer uma meia maratona. Perfeito. Vou correr 21 quilômetros. Maravilha. Assim, cara, olha só. Quem foi Gabrielinha? Quem foi Gabrielinha? Você vê que tudo é do seu foco ali, da sua disciplina. De você botar uma meta e alcançar. E subir um pouquinho, alcançar. E aí você já sabe que ano que vem você vai estar apta a meia maratona. Justamente por conta disso. E é por isso que uma coisa que eu digo, corrida é esquema de pirâmide. Não entre nessa também. Tô aqui super assim, mas tá vendo? Eu tô falando com brilho no olho. Eu já tô comprando tênis caro, relógio caro, não sei o quê. É um esquema de pirâmide. Você entra e do nada você tá fazendo tudo, sabe? É tipo um crossfit, que é uma seita, né? Uma seita, pô. A seita do crossfit. Mas é isso, eu acho que uma vez que você faz uma coisa muito massa, que as pessoas, de forma geral, encaram como desafiadoras, aí você vai lá e faz, você fala assim, cara, eu consigo. Aí você só quer falar disso. Aí você só quer viver isso, porque você fala assim, eu tô fazendo uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer, sabe? Isso aí, é maravilhoso. Inclusive, nesse tema aí que a gente tá falando agora, da atividade física, hoje a gente tá gravando o nosso podcast aqui na Arena Sunset. Que não dá pra ver aqui. Não tá dando pra ver. Mas a gente tá gravando aqui na Arena Sunset e no final da Lívia Flores. E aqui tem, né? O beach. O beach tênis. Beach aqui tênis. É uma ilha de beach tênis. Aqui é mó legal. A gente tá gravando aqui hoje. Vamos gravar mais aqui pra incentivar, tá vendo? A gente a fazer atividade física. Socorro! Então, vou me incentivar aqui na atividade física, né? E você se joga na atividade física também. E é isso. E a grande questão é se joguem na vida, se joguem nas oportunidades que surgem. Se joguem e só se joguem no que vocês acreditam que é o bom e o melhor pra vocês. Porque a gente tá aqui procurando o nosso caminho. Sem pensar muito. Quando a gente pensa muito, não vai não. Pensa, não muito, e age. Vai fazendo que o caminho vai se abrindo. É sempre assim. É sempre assim. Isso é uma coisa que eu ia falar também. Quando a gente começa a caminhar, o caminho vai aparecendo, né? É sempre assim. A gente fica com medo, a gente não tem coragem para fazer as coisas, não tem coragem de correr atrás das oportunidades. Mas tudo só começa a acontecer a partir do momento que a gente começa a caminhar. É isso aí. Então, fiquem com essa autoajuda. Autoajuda. Se joga. Se joguem, que episódio que vem tem mais coisas aí pra gente discutir. Vamos. Beijo. Beijo pra vocês. Até a próxima.